Olá, meus alunos. Aqui é o professor Renato, iniciando mais uma aula de matemática para o terceiro ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Pois é, finalmente chegamos à nossa aula de revisão do terceiro período. Nesta aula de hoje, nós iremos fazer um resgate de tudo aquilo que nós estudamos ao longo do capítulo 1, que trata sobre a matemática financeira. Os tópicos que iremos trabalhar hoje serão porcentagem, o fator de atualização, aumentos e descontos na forma simples e sucessiva e também o cálculo de juros, sendo eles juros simples e também juro composto, tá certo? Então, pessoal, vamos lá rever um pouco sobre esses tópicos. Nós iniciamos falando sobre porcentagem, tá? Lembrando que a porcentagem é uma parte de um total, ou seja, uma fração, onde usamos como denominador o número 100. Representamos uma porcentagem pelo símbolo de porcento, que é esse que vocês estão vendo aqui. Nós podemos escrever, pessoal, toda a porcentagem na forma de uma fração centesimal. O que quer dizer isso? Onde o denominador é igual a 100, tá certo? E, além disso, eu posso transformar essa fração também na sua forma decimal. Ou seja, toda porcentagem pode ser escrita na forma de fração ou na forma de número decimal. Tá certo? E lembrando, eu posso transformar uma fração qualquer na sua fração centesimal, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Tá certo? Por exemplo, 50% é a mesma coisa que 1 meio, que é 1 sobre 2. Ou seja, eu poderia pegar 1 sobre 2, multiplicar por 50, que eu encontraria 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 50% ou 0,5. Tá certo? E lembrando que o total ou o todo corresponde a 100%. Ou seja, o número 1, é a mesma coisa que 100 sobre 100, que equivale a 100%. É importante nós sabermos também como calcular porcentagem de valores. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, aqui, quanto é 30% de 150? Você vai pegar a porcentagem, transformar em fração e multiplicar pelo valor. Aí você faz a multiplicação e depois divide pelo denominador, tá certo? Tem também outras maneiras, né, que você pode pensar como complementação. Se 10% é 15, né, aqui no exemplo, 30% é 3 vezes isso. Então, 3 vezes 15 dá 45, que eu vou achar o mesmo resultado. Da mesma forma, eu também posso calcular porcentagens decimais, tá, gente? De números. Como é que eu faço isso? A mesma coisa, transformar a porcentagem numa fração. Se ela tiver uma casa depois da vírgula, eu posso acrescentar aqui abaixo um zero e tirar a vírgula. Ou então eu também posso fazer normalmente. Só lembre-se que a vírgula vai ficar no número até o final, tá certo? Então, qualquer dúvida, vejam os exemplos. Adiante, eu também posso trabalhar questões de porcentagem usando a famosa regra de 3. Como assim? Geralmente, regra de 3, você vai ver no problema 3 valores conhecidos, tá certo? E desses 3 valores, nós podemos encontrar o último, que seria o quarto, né? Usando a regra de 3. Como assim? Você monta uma relação aqui, por exemplo, do valor do salário e as suas porcentagens, tá? Sempre o valor mais alto equivale a 100%, tá bom? E aquilo que você não sabe corresponde à porcentagem informada ou o complemento dela. Como assim um complemento? Se, por exemplo, fala que numa sala tem 50 meninos e ao todo são 80, isso quer dizer que 30 são meninas, tá? Então seria o complementar, é o que falta para fechar o total, tá certo? Então é só você ler com atenção os problemas que estão aqui dispostos, tá? Para interpretar corretamente e pegar os dados. Aí depois que você monta a relação, você vai fazer a multiplicação de extremos e meios. E isso você tem aqui uma equação que você vai isolar o valor de x, tá? E encontrar no final a solução do seu problema. Tudo bem? Ok, então. Além disso, finalizando aqui a parte de porcentagem, o nosso novo tópico a ser discutido é o fator de atualização. O que é o fator, pessoal, de atualização? É uma razão que exprime a variação de um valor ao longo do tempo. Por exemplo, você vai ver que esse fator é calculado da seguinte maneira. Eu vou pegar o valor novo dele e vou dividir pelo antigo, tá?
Com isso, eu posso encontrar três situações, que esse fator pode ser igual a 1, maior que 1 ou menor que 1. Se ele for igual, é porque não houve alteração. Se ele for maior que 1, é porque houve um aumento. E esse aumento se deve a uma taxa de aumento, por isso que eu vou somar mais essa taxa. E também, se no caso dele for menor que 1, esse valor desse f, é porque houve um desconto, tá certo? Nesse caso, eu vou subtrair a taxa que foi descontada, ok? Aí, gente, como é que eu faço esses cálculos, né, para saber quanto vai aumentar e quanto vai diminuir conforme o fator? Bom, o que vai mandar aqui, pessoal, é a taxa, e se ela vai ser de aumento ou de desconto. No caso, se eu for aumentar 10%, eu vou ter 1, que equivale ao 100%, não é isso? Mais a taxa de aumento, né, que no caso aqui seria 10%, que eu vou transformar como 10 sobre 100 em forma de fração. Essa fração transforma em decimal, aí eu somo 1 mais o valor dela, que no caso aqui é 0,1. E esse fator corresponde a 1,01. Se fosse um desconto, o cálculo seria de uma subtração. Você vai pegar aqui, por exemplo, aqui o valor de 30%, transforma ele em fração e você subtrai isso de 1. No caso, ficaria 1 menos 0,3, que é na forma decimal. E o fator correspondente seria de 0,7. Para que serve esse fator? Para você multiplicar o valor que era o produto antes. Porque se for um aumento, ele vai ficar maior. Se for um desconto, vai ficar menor. Ok? Aí, nós vemos aqui, pessoal, os casos de aumento e desconto. Como é que eu vou fazer isso? A mesma ideia do fator. Você tanto pode somar o 1 mais a quantidade em decimal do que aumentou ou diminuiu, né, sendo a taxa, ou você pode usar aqui a soma também do 100%. Exemplo aqui, se eu for aumentar 20% de um valor, vai ser 100% mais 20%, equivalendo então a 120% do valor inicial, tá? Que equivale a um fator de 1,2. Ou seja, basta multiplicar o valor pelo fator de atualização que você encontra o valor final. Eu também posso fazer isso usando a regra de 3. Como? O valor inicial equivale a 100%. Se for um aumento, eu vou acrescentar o que aumentou sobre 100, né? No caso aqui são 20%, e então 100 mais 20 dá 120, que vai equivaler ao novo preço. Aí faz meios e extremos, isola o x e você acha o resultado. O mesmo daqui, tá, gente? E também eu posso fazer as mesmas coisas que eu fiz antes para o desconto. Lembrando que no desconto eu vou subtrair a taxa. Que eu vou ter, por exemplo, aqui, um desconto de 20%. Eu vou pegar o 100% e vou retirar 20. Isso me dá, então, 80, tá? Que equivale ao fator de 0,8. Aí eu vou pegar esse fator e multiplicar pelo preço que eu tenho. E eu vou encontrar o valor final após o desconto. Também posso usar também aqui, gente, a regra de 3, tá? Onde o valor inicial equivale a 100%. E o valor final, com o desconto, vai equivaler ao 100% menos o tanto que você vai descontar. Que no caso aqui foi 20, então 100 menos 20 dá 80. Aí faz meios extremos, isola o x, né? E você acha o valor, que é o mesmo correspondente a esse. Ok? Aí, pessoal, eu posso juntar numa mesma questão ou no mesmo problema as duas situações onde que eu posso ter, né, vários aumentos ou vários descontos seguidos. Isso que vai dar a ideia de aumentos e descontos sucessivos, tá? Em relação a um certo período observado. Aí, para isso, o que eu vou fazer? Aqui a gente não fez o fator de aumento e de desconto para cada situação? Pois é, eu posso calcular vários fatores desses, multiplicar um a um, conforme for tendo dois aumentos, dois descontos, três aumentos e um desconto, tanto faz. A quantidade de fator que você tiver, você calcula cada um deles separado. No final, você multiplica todos e você multiplica pelo valor que você tem no começo, que aí você vai saber o preço final, tá? E também eu posso fazer isso usando a regra de 3, tá? Como é que eu monto isso? Para cada aumento ou cada desconto, faz uma regra de 3. Aí o valor final leva para adiante. Aí calcula um novo aumento ou um novo desconto. Vai conforme você achar melhor, tá? Então você pode usar o fator acumulado ou várias regras de 3, ok? Isso para aumentos e descontos de maneiras sucessivas. Aí, pessoal, o nosso último assunto que a gente discutiu foi os juros, tá? Tanto na forma simples quanto na forma composta.
Só que antes disso é importante sabermos quem são os principais termos que a gente trabalha com esses problemas, né? Que são os termos da matemática financeira. São eles: capital, tempo, a taxa de juros, o próprio juros em si, que é o rendimento, e o montante, que é o saldo final. Aí vamos lembrar, cada um deles tem uma letrinha que simboliza, tá? Exemplo, o capital eu vou usar C, que é a quantia inicial de um empréstimo, né, dívida ou investimento. É tudo que eu tenho no começo. O tempo, letra T, tá? Que é o período que você vai ter do rendimento, tá bom? Que pode ser em dias, meses ou anos, ou também em outras divisões de tempo. A taxa de juros, tá? Sempre vai vir, pessoal, em forma de porcentagem. E ela é relativa a um período. Pode ser ao mês, pode ser ao ano, pode ser ao dia também, ok? E que, dependendo do problema, você tem que transformar ela ou em fração ou em decimal, tá bom? Os juros, letra J, ele é o rendimento, pessoal, obtido ao aplicar a taxa sobre um capital, né, de uma transação. Essa taxa depende do que foi informado no problema, tá? E essa taxa vai render os juros. Então, os juros é apenas o rendimento. O saldo final é que eu vou chamar de montante, tá? Que eu posso calcular ele como sendo o capital mais os juros que rendeu ao fim de toda a transação, tá bom? Então, aí a gente parte agora para os tipos de juros que a gente estuda, que é o juro simples e o juro composto. No regime de juros simples, pessoal, a taxa de juros sempre incide sobre o mesmo valor, né, que é o valor original de uma conta, gerando o mesmo juros no período considerado, né? Então, para isso, a gente só vai analisar a seguinte situação, que o juros é calculado como o produto do capital pela taxa, pelo tempo que ele passou. Por quê? Porque aqui é a mesma taxa por todo o tempo. Então, o que vai mudar aqui, pessoal, é somente a quantidade de tempo, tá bom? Então, o capital que vai render é o mesmo conforme o tempo for passando, tá bom? Aí, para você achar o montante, basta você somar o capital que você tinha no começo com os juros que você obteve ao fim da transação. Já nos juros compostos, não. O que acontece? Nesse regime, os juros em cada período são calculados sobre o montante anterior, de acordo com a taxa de juros incidente, tá certo? Então, nesse caso, a gente não calcula os juros, e sim o montante que vai ser obtido ao final de um certo período. Então, esse montante depende do capital que você vai aplicar, que a cada mês ele tem um fator de aumento que vai depender da taxa de juros, certo? Como é aumento, eu vou fazer 1 mais a taxa, tá certo? E essa taxa eu vou botar na forma decimal. Aqui no juros simples é na forma de fração. Nos compostos é em decimal. E o tempo aqui, pessoal, ele não multiplica, ele está sendo elevado ao tempo, tá bom? Então, ele está no expoente. Aí, nesse caso, calcula-se o montante para cada período. E se eu quiser saber os juros, o que eu faço? Eu pego o montante e subtraio o capital que eu tinha no começo. Aí eu vou saber quanto rendeu de juros naquele período. Ok? Então, essas são algumas diferenças e essas são as formas que a gente precisa utilizar para trabalhar com juros simples ou juros compostos. Aí eu deixo aqui para vocês alguns exemplos de questões. Nas aulas passadas, no caso, na aula 4 e na aula 5, elas estão resolvidas passo a passo. Vocês podem consultar. Aí eu quero que vocês observem um detalhe muito importante. Qual é o detalhe? Em todos os problemas que trabalham com taxa e tempo, elas devem estar compatíveis. Como assim? Na mesma unidade. Aqui nesse exemplo, o tempo está em anos, só que a taxa está em meses. Então, eu devo transformar o tempo de acordo com a taxa, que no caso são em meses. Aí, 3 anos equivalem a 36 meses, ok? E por aí vai. Aí, gente, leiam as questões com atenção para pegar, primeiramente, os dados, né? No caso aqui do juros simples, as taxas sempre em forma de fração para fazer os cancelamentos, tá ok? E outro detalhe aqui importante, quando eu for trabalhar para encontrar ou a taxa, ou o tempo, ou o capital, eu vou inverter aqui na fórmula a ordem dos meus membros, tá certo? Só transformei de lugar, só troquei. Então, não tem nenhum problema, tá certo? E aqui nos juros compostos, a mesma coisa, né? Cuidado com o tempo e a taxa. Aqui no exemplo, ó,
eu tenho que a taxa está em mês, ó, ao mês. E o tempo está como se fosse um semestre. Aí eu vou lembrar que um semestre são 6 meses, aí eu transformo, né? E ficam iguais, tá certo? E, de novo, a taxa, eu transformei ela para usar na forma decimal. Por quê? Porque eu vou ter que somar com 1 e depois vou ter que elevar. Aí, cuidado aqui, pessoal, na hora de você fazer os cálculos, né? Depois que substituir os valores, tá bom? A ordem de fazer o cálculo é soma o que tem no parêntese, eleva e no final que multiplica, tá certo? Beleza? Então, vejam de novo os exemplos que eu passei anteriormente. E em alguns casos, né, especificamente quando eu vou trabalhar com o cálculo de tempo nos juros compostos, eu vou usar uma propriedade dos logaritmos, que é aquela em que você desce o tempo e aplica o logaritmo, tá, nesses dois fatores aqui. Aí você aplica usando calculadora, tá? O uso é indispensável, temos que usar mesmo. E a gente escreve o logaritmo desses dois números e divide, tá bom? Aí você vai encontrar o valor aproximado do tempo. Ok, pessoal? Então, vejam novamente todo o que a gente passou, tá? Deixei para vocês algumas questões para serem resolvidas e vamos estudar para ter um bom rendimento no terceiro período. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.